Olá. Ver de novo, com novos olhos, Romeu e Julieta, essa tragédia que nos pertence tanto a nós quanto a William Shakespeare, de tal maneira a conhecemos, é o que propõe John Romão, cuja encenação chega esta semana à nossa sala online, depois de ter estreado em fevereiro no Dona Maria II. A partir desse clássico conduzido pela transgressão e pelo permanente desafio ao status quo, o encenador constrói um mundo próprio para os amantes, ilusório e impossível, e é a partir desse mundo que a nossa espectadora Mariana Mortágua lança as suas questões, nesta que é a última conversa com artistas desta série que inventámos para continuarmos juntos pelo teatro, enquanto não estamos juntos no teatro. Juntos a nós. Olá, John. Queria agradecer a oportunidade ao teatro e a ti também de poder ter assistido a este espetáculo, ainda que através de vídeo, uma vez que não tive a oportunidade de assistir ao vivo. E há duas perguntas que gostaria de deixar e uma confissão. A confissão é que eu nunca tinha visto o Romeu e Julieta e, portanto, foi uma estreia para mim, o que me fez pensar ainda mais no porquê da tua escolha deste texto. Ou seja, eu acho que sou uma das exceções de pessoas que nunca viram ou que nunca leram este texto de Shakespeare. É um texto muito batido, muito representado. Parece-me que a interpretação que tu fazes aos dias de hoje, com toda aquela cenografia fortíssima, poderia aplicar-se a este texto clássico como a qualquer outro que fosse interpretado desta forma para hoje, e com estas escolhas estéticas e de interpretação, e por isso gostaria de saber, e perdoa a banalidade da pergunta, porquê o Romeu e Julieta? Porque não outro texto de Shakespeare? Como é que ocorreu a ideia de Romeu e Julieta? Será que é precisamente por ser uma peça tão banalizada ou tão representada e esse tenha sido o desafio? Depois tenho pequenas curiosidades de pormenores do texto e da encenação. Uma das curiosidades é aquela criança que aparece na primeira metade do espetáculo. Qual é a tua interpretação e qual é a escolha daquela criança em cena? E o segundo pormenor tem a ver com o final da peça, que é bastante distinto da dinâmica do espetáculo até esse momento, em que tu escolhes descer duas bandeiras, dois panos, onde se pode ler força maior. E embora sabemos que a tragédia de Shakespeare é toda sobre forças maiores, ou elementos não conseguem escapar ao seu destino, nem à sucessão de eventos em que se veem envolvidos, queria saber porque é que escolheste expor essa expressão e se o sentido é mesmo esse, o de apresentar o destino como inevitável, como se fôssemos apenas peões num jogo de forças maiores, ou pelo contrário, se temos ou não alguma autodeterminação na forma como vamos vivendo a vida, em vez de estarmos permanentemente em suspenso à espera de um desastre, no caso de Romeu e Julieta. Eram estas as questões que tinha para ti. Parabéns pelo espetáculo, gostei muito e mais uma vez obrigada pela oportunidade. Olá Mariana, obrigado pelas tuas perguntas, fico satisfeito que tenhas visto o espetáculo. Respondendo, portanto, à tua primeira pergunta, porque é o Romeu e Julieta e a relação dele com esta cenografia, com este dispositivo. O Romeu e Julieta, para mim, o meu primeiro impulso, a minha primeira imagem assenta na velocidade daqueles corpos que correm em direção à morte, ou seja, em direção ao seu encontro, um encontro já despido de qualquer nomenclatura, de qualquer hierarquia, de qualquer nome, e portanto interessava-me criar um dispositivo, ou recorrer a um dispositivo, neste caso deste efeito de ilusionismo de corpos que estão em levitação,
e que estão, essa ideia de um espaço que está em levitação, um espaço que não tem nome, um espaço que está entre estados, entre a verticalidade e a horizontalidade, entre o céu e a terra, e portanto é um sítio que é preciso inscrever, um sítio que é preciso construir. E estes corpos, na verdade, eles querem se encontrar num sítio que ainda não existe. Eles, portanto, encontram-se num espaço, num não-lugar, numa espécie de não-lugar, num tempo também de suspensão. E o texto de Shakespeare alude muito a esta velocidade frenética de corpos adolescentes, jovens, que se encontram não nessa corrida do encontro, mas encontram-se no fim dessa corrida, que é na morte. E, portanto, ao mesmo tempo, esta imagem, este dispositivo, esse alude, a meu ver, por um lado, à suspensão do tempo, em que os corpos não estão parados no tempo. Por outro lado, ao mesmo tempo simboliza essa extrema velocidade, ou seja, uma velocidade tão grande que nós não conseguimos localizar, agarrar, materializar esse lugar, esse estado em que eles estão, esses corpos. Em relação à criança, a criança é o Paris, é uma representação do Paris, que devia ser um homem adulto, um objeto, uma figura de desejo por parte da Julieta, a quem os pais da Julieta querem com quem ela case. E eu aqui quis representar através de uma criança, porque na verdade tem a ver com esta ideia de basicamente ela projetar no objeto que estão a colocar à frente, num objeto de desejo, a maternidade. Ou seja, ela não quer construir uma família convencional, tradicional, pai, mãe, filho, etc. Mas ela quer antes, ela tem um desejo de uma transgressão, de transgredir os limites do seu corpo e aventurar-se, basicamente. É um desejo de aventura. E, portanto, ela escolhe não aquilo que seria lógico, que é casar com um adulto, embora aqui representado com o filho, por uma criança, aquilo que seria o filho. Portanto, há essa relação com a maternidade, basicamente, como se fosse uma assombração, a maternidade, uma assombração, a tradição, de alguma forma. Em relação às bandeiras finais, no espetáculo, efetivamente, descem 2 bandeiras. Neste caso é uma colaboração que eu pedi do Horácio Frutuoso, o artista plástico. Esta expressão força maior alude exatamente à questão do destino, da inevitabilidade do destino e deste desastre da velocidade, deste encontro que assenta nesse desastre da velocidade. E ao mesmo tempo, o que acontece nessa cena final também é o toque. É o único momento do espetáculo em que os corpos se tocam. E eu colocava esta questão de se era possível esvaziar o toque de desejo, de intenção, no sentido em que estes corpos, o toque deles, aquilo que vemos, são sobreposições dos corpos uns em cima dos outros, quase como se fosse uma pilha de corpos, e portanto aqui a minha questão tinha a ver mais com esse esvaziar de sentido o toque e pensar no toque como a sobreposição de peso entre corpos, entre a matéria. É possível pensarmos no toque sem qualquer intenção. De qualquer forma, estes corpos tocam-se precisamente quando já estão mortos. Eles todos morrem, portanto isto é quase uma visão pós-morte em que estes corpos se encontram e, portanto, se tocam pela primeira vez, sentem o peso do cadáver uns dos outros, como se fosse o peso do destino, aquilo que nós carregamos e transportamos até aquele momento. Obrigado.